E aí, meus doutores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Tema de hoje: reclamação trabalhista, ação trabalhista, processo trabalhista de dentista empregado, dentista funcionário contra a clínica. Se você é dono de clínica odontológica, com certeza essa é uma das suas maiores preocupações. Primeira preocupação é jogar paciente para dentro da clínica, é ter paciente, ter faturamento. Quando a gente está falando de risco jurídico, o seu medo é ser processado por um dentista. Por quê? Simplesmente porque uma ação trabalhista movida por um dentista que está ganhando aí R$ 5.000, se ele está trabalhando com você há um ano, essa ação trabalhista ela pode bater nos 50, 100, R$ 150.000 sem maiores dificuldades. Então, olha só que pancada, hein? Que bolada. Quem está com 100 para disponibilizar aí para pagamento de uma ação trabalhista, ninguém está querendo, né? Então você naturalmente fica preocupado, o medo de ser processado pelo dentista, porque você sabe que você não assina a carteira do seu dentista contratado, que você não mantém com ele uma relação de emprego, porque ninguém dá conta de pagar todos os encargos trabalhistas, né, de uma relação de emprego com o dentista, com salário nessa proporção, sem comprometer aí o financeiro da empresa. Então, situação ideal, maravilha. Vou contratar o dentista, vou assinar a carteira dele como dentista, vou pagar para ele o salário e todas as verbas trabalhistas devidas. Se você conhecer alguém assim, tira foto. Abraça, tira foto, pede autógrafo, porque a coisa mais rara do mundo é você encontrar um dentista de carteira assinada. Então o que acontece? Os dentistas ou são contratados em parcerias, né, distribuição de porcentagem sobre o valor que a clínica fatura do atendimento desse dentista. Então vai 30% para clínicas, 40, 70% do dentista, 60, 40, 50, 50, depende do que você negociou aí com o seu dentista. Você vai pagar para ele uma porcentagem sobre o valor que você receber daquele tratamento daquele paciente. Outra realidade é quando você realmente contrata aquele dentista, ele vai trabalhar para você a um preço fixo, ele vai trabalhar para você por um valor determinado e ele vai atender quantos pacientes você jogar para dentro ali, quantos pacientes você direcionar para ele durante o dia. Tem dentista que trabalha assim por diária, tem dentista que trabalha assim por valor fixo mensal, uma espécie de salário mensal. Só que sempre existe o risco de esse dentista questionar essa relação, alegar que ele na verdade é um empregado, que o dono da clínica não está pagando o salário, não está pagando verbas trabalhistas, não está assinando a carteira dele só para não pagar as verbas trabalhistas, e aí o terror bate a porta do dentista. Então você precisa entender que nunca, ninguém vai te dar 100% de segurança jurídica nesse quesito. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, se você fizer isso, você não vai ter risco trabalhista. Até quando você contrata o dentista com carteira assinada, existe um risco. Ainda mais quando não é essa a situação. Então, não existe um documento, não existe uma metodologia que vai te dar 100% de segurança em relação ao risco trabalhista. Mas existem, né, algumas providências que podem ser tomadas para reduzir esse risco trabalhista, para diminuir esse risco. E uma delas é a utilização de um contrato, sim. Então, o contrato, ele tem valor? Tem. Ele é importante? Muito importante. Ele é um elemento que vai ser considerado pelo juiz quando estiver analisando uma ação trabalhista, para dizer se era ou se não era vínculo de emprego, se tinha ou não tinha obrigação de assinar carteira? Vai. O que você não pode pensar é que somente esse contrato vai te dar segurança total e que com esse contrato você pode ficar tranquilo. Não, esse contrato é um dos elementos que vão ser avaliados. Ele é muito importante, ele deve ser bem feito para que você tenha menos risco, menos chance de ser condenado numa ação trabalhista movida por dentista. Mas o importante é também que haja um ajuste aí entre a realidade e este contrato, este documento. Então, não adianta o contrato falar uma coisa
e a realidade, né, o dia a dia do trabalho ser totalmente diferente. Não adianta. O juiz vai o quê? Desconsiderar esse contrato. Ele vai entender que esse contrato era apenas uma fraude, apenas uma intenção de maquiar a realidade que existia. Então, primeiro, esse contrato ele deve existir, deve ser feito. Existem diversos modelos que vão ser elaborados de acordo com a realidade do seu negócio. Então, se você trabalha com pagamento de porcentagem, o contrato é um. Se você trabalha com pagamentos fixos, o contrato é outro. A fundamentação jurídica é outra. Então, o seu advogado, né, o profissional da sua confiança, ele vai elaborar para você um contrato de acordo com as características do seu negócio, da sua clínica, do seu consultório. Ou, por outro lado, também você precisa analisar alguns detalhes na conduta, no dia a dia, né, em relação ao seu relacionamento com esse dentista. Esse dentista ele tem alguma liberdade, né, na condução do seu trabalho? Ele tem liberdade de agenda? Ele tem liberdade de falta? Lógico, né, vai comunicar, vai orientar, mas ele tem essa autonomia. Esse dentista pode mandar alguém no lugar dele, né, se ele precisar faltar, ou tem que ser sempre ele? Esse dentista, ele tem autonomia para conduzir o tratamento, para definir o plano de tratamento, para estipular, às vezes, até preço de um procedimento ou outro? Sim ou não? Este dentista, ele é punido, ele é disciplinado quando ele comete alguma falha, né, quando ele não atua de acordo com a orientação da empresa, da clínica, sim ou não? Então, todas são questões que vão ser analisadas para chegarmos à conclusão de que era ou não era uma relação de emprego. Cada um desses pontos precisa ser estudado, discutido com mais profundidade para que você entenda o que pode ser feito ou não para reduzir esse risco. Aqui nesse vídeo, a proposta é apenas trazer um panorama geral mesmo sobre esse risco trabalhista. Mas entenda que se houver uma orientação e se houver uma análise específica, existem medidas que podem ser tomadas para reduzir o risco trabalhista de ser processado por um dentista que trabalha para você. É lógico que você precisa de um acompanhamento de perto, né, de como o dia a dia do trabalho está sendo desenvolvido, para que você possa garantir que essas medidas implementadas elas realmente estejam funcionando na prática. Muitos profissionais, muitos donos de clínicas, né, empresários, eles delegam essa função para gestores de setor e quando eles observam a fundo, muitas das orientações não estão sendo cumpridas e o risco trabalhista sobe. Mas o importante é que você tenha consciência da necessidade de aprofundar o seu conhecimento a respeito desse risco e do que você pode efetivamente fazer no caso do seu negócio para reduzir esse risco trabalhista, porque, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, realmente ninguém está querendo dispor aí de 50, 100, 150 mil reais para pagar uma indenização em um processo trabalhista movido por um dentista que trabalha para você. E por outro lado, ninguém pode deixar de contar com esses profissionais, especialmente se você quer crescer o seu negócio, se você quer desenvolver a sua clínica, né, a sua empresa no ramo da odontologia. Trabalhar sozinho tem menos risco, mas tem limitações de tempo, de condição de atendimento. Então, é natural que você, em determinado momento do seu crescimento, se depare com essa situação em que você tem que avaliar o risco trabalhista da sua equipe de funcionários. E o meu desejo é que você, aos poucos aqui, vai caminhando com a gente, vai aprendendo detalhes sobre cada um desses pontos e vá construindo aí a segurança jurídica do seu negócio. Gostou desse vídeo? Manda para um amigo, manda para um colega dentista, manda para um empresário e ajuda ele aí a dar os primeiros passos no rumo à segurança jurídica do seu negócio. Grande abraço!